Pai, usa como Tu sabes usar, Senhor, para a Tua honra e glória. Eu abençoo essa ministração da Tua serva, em nome do Senhor Jesus. Poder sentar, escute, Deus vai falar. Pastor, saúdo a todos na paz do Senhor, amém? Um pouquinho mais forte. Saúdo a todos na paz do Senhor, amém? Eu acho que a igreja gostou, né? Porque eu voltei de novo no mesmo uma semana, né? Já estive aqui semana passada, estive ontem em Santa Cruz e hoje eu estou aqui de novo. Só que a igreja já faz parte, né? Acho que eu já sou uma das ovelhas. Mas para quem não me conhece, né? Sou Rosângela Batista, sou de São Paulo. Estou cumprindo uma agenda aqui em Natal. Se Deus quiser, termina a semana que vem. A glória do Senhor, porque já são 30 dias ministrando todos os dias. É bastante cansativo, mas a gente tem que fazer aquilo que o papai manda, aquilo que o papai quer. E nós só estamos aqui porque nós somos obedientes ao Senhor e temos temor a Ele, amém? Bom, me falaram que hoje é dia de culto de doutrina, né? Como eu gosto de palavra, eu tenho certeza que essa casa está cheia, que a igreja está lotada, porque também gosta de palavra, né? Arabadaiaçai. Fica atento à palavra, porque na palavra Deus vai trazer aquilo que você almeja. A maior revelação da Bíblia é a palavra. Deus pode revelar, sim, pode trazer, sim, mas a maior revelação é a palavra de Deus. Eu só vou pedir agora para as pessoas ficarem sentadas, não ficar andando, não ficar conversando, porque tira a concentração. E eu verdadeiramente não gosto. Eu gosto de reverência na palavra, amém? Já perguntaram para mim, amém, queridos? Já perguntaram para mim se eu ministro somente descalça. Perguntaram para mim assim, pastora, mas você só ministra descalça? Porque já viram 3 vezes eu ministrando descalça. Eu falei, não, eu sou conforme a igreja pede. Pediu para tirar o sapato, eu tiro. A outra pediu para tirar o brinco, eu tiro. Se mandar pôr o cabelo, também põe. Se mandar levantar a roupa, também levanta. Se mandar descer, o importante é que o evangelho seja pregado. Quem está em Cristo Jesus obedece à sua igreja. Narabaxai e respeita a sua igreja. Norobudo, eu sou cantalabadaiaxai. E Deus ele me dava uma palavra aqui para ministrar no meu coração em primeiro lugar, e depois no coração da igreja. Em Atos 9. E nós vamos comer Bíblia. Larabadaia sou como do eu sai. Eita que som. A pastora falou os 4 ventos, mas o vento aqui também é forte. O tema Atos 9:15. Atos 9:15, para começar. Mas, vamos em reverência a Deus, vamos ficar de pé um pouquinho? Hoje, Gilberto, senta nessa cadeira aqui, ó. Senão, ela vai ficar rodando o tempo todo. Está no mistério, ela está no mistério, deixa ela no mistério. Senta aí, ó. Reverência à palavra, vamos lá, no 15. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este para mim é um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e os reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu mostrarei, lhe importa sofrer pelo meu nome. Aí eu quero que vocês vão para Gálatas 1:15. Gálatas depois, está lá no vizinho já. 1:15. Diz: quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça e aprouve revelar o seu filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios sem detença, não consultei carne e nem sangue. Amém? Pode se assentar. Da cabadaia surianda labadaia sai. E esse aqui eu intitulei o tema: você foi chamado, mas
escolhido? Eu acho que você não entendeu, é forte, hein? Aleluia. Só quem é espiritual que vai entender o que eu estou falando. Você foi chamado, mas você foi escolhido? Arabadaia sudecanta, alabachurianda, alabadaia sai. Saulo foi chamado, mas Paulo que foi escolhido. Você está entendendo o mistério? Existe o chamado e existe os escolhidos do chamado. Por isso que existe a palavra que diz: muitos são chamados, porém ou seja, nem todos que são chamados são escolhidos. Eu louvo a Deus porque o que está aqui foi chamado e foi escolhido. Aleluia. Somente quem foi escolhido ainda está perseverando no Senhor. Ser chamado, querido, é ser chamado desde o ventre. Quando Deus vem sem forma nenhuma dentro do ventre, Ele te chama para uma grande obra. Quando Ele chama você e eu para uma grande obra, Ele chamou muito antes de você nascer. Ele já teve um decreto. E quando nós temos um chamado, querido, labadaia surianda, labadaia sai, nós já somos de Cristo. Ele já tem um cuidado comigo, com você, porque há um chamado na minha cabeça e sobre a tua cabeça. Quando nós temos um chamado, nós também sofremos perseguições desde o ventre. Levadaia socanta sai. O chamado, ele já provoca na vida de um cristão, louvado seja o Senhor, uma perseguição desde o ventre. Por isso que muitas gravidezes elas são turbulentas. Por isso que muitas das vezes as mães quase perdem os seus filhos, porque desde o ventre já existe uma perseguição por causa do chamado. E quando nasce, queridos, a perseguição aumenta. A perseguição aumenta grandiosamente, porque existe o chamado. E é assim que aquele que te chamou e aquele que quer dragar você e eu também sabe do chamado, sabe que Deus tem na minha, na sua vida, e Ele começa desde o ventre a perseguir você até você ser escolhido. Por isso que muitos passam a prova e não entendem porque está passando uma prova. Por isso que muitos passam a sai sendo perseguido e não entendem porque está sendo perseguido. Ei, você foi chamado. Você foi chamado por Deus para uma grande obra. E quando nós somos chamados, o preço é alto. Só que no chamado, querido, existe o tempo determinado por Deus para ser escolhido. Não é do jeito que você quer, não é na hora que você quer, não é como você quer. E aí eu entro aqui e falo assim: tem pessoas, ainda hoje estamos comemorando o Dia das Mães, né, por falta de tempo, como a pastora disse, Dia das Mães todos os dias. Como eu comemorei os meus Dias das Mães, para variar, longe da família, através de telefone, já estou tão acostumada aqui, né? Dia das Mães é todo dia, louvado seja o Senhor dos Exércitos. Mas tem mãe que quer converter o seu filho na hora dela. Tem mãe que pega a criança e quer que a criança começa ali o chamado na hora dela. Ei, eu quero dizer para você, ele pode ter chamado, mas escolhido vai ser por Deus. Quem vai escolher o seu filho vai ser Deus. Se ele vai sentar na direita ou na esquerda, como mãe de João e Tiago pediu, quem vai escolher é Jesus, não é você. Na cabadaia sai. O chamado existe, mas antes do chamado tem que ser escolhido. E escolhido não é para qualquer um, não. Tem que ser eleito. Tem uma caminhada. Sabe por que muitos não são escolhidos? Porque a caminhada é tão pesada, é tão árdua. O inimigo trabalha tanto porque ele sabe o dia que vai ser o encontro com você. Ele trabalha tanto que você começa o quê? Muitos se prostam no meio do caminho. Muitos param no meio do caminho. Muitos desistem da caminhada pelo caminho. Muitos acham que não vale mais a pena o caminho. Muitos perdem a esperança no caminho. Quantas vezes você não perdeu essa esperança? Nós não somos hipócritas, querido. Nós não somos super-homem, não. Quantas vezes você já parou e passou assim: meu Deus, que vontade de largar esse negócio, que vontade de enfiar o pé na jaca e ir embora. Será que está valendo a pena?
A gente renuncia tanto, faz tanto, e aí dá nisso que deu. Mas você tem um chamado, e muitos já foram escolhidos. Muitos Deus já teve encontro, e muito Deus ainda vai ter encontro. E o encontro de Deus, meu filho, ninguém revoga. Mas para ser escolhido, Labadaiaçai, não é fácil. Porque quando Deus tem um encontro, como ele teve encontro com Saulo. Saulo era perseguidor de crente. Saulo, ele era assassino, porque a morte de Estevão, as roupas ficaram no pé de Saulo. Ele estava lá. Houve uma ordenança. Saulo tinha suas falhas, mas Saulo era um intelectual. Saulo, ele foi doutrinado pelas leis, Labadaia Sucobodoiaçai. Ele era discípulo de Gamaliel, portanto ele era doutor de lei. Ele conhecia muito bem as escrituras. Mas ele, na concepção dele de homem, ele achava que ele era uma raça eleita, que ele estava fazendo certo, perseguir os judeus, perseguir todos aqueles na Arabadaiaçai que apregoavam o evangelho falso na Cabadaiaçai. Até que o Senhor teve um encontro com ele e disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Deus hoje vai marcar encontro com o crente aqui hoje. Deus hoje vai marcar um encontro com o crente. Porque tem crente aqui que conhece Jesus, que ouviu falar, mas hoje Deus vai ter um tete a tete com você. E você vai saber quem é Deus que governa com mão de ferro a terra. E ali Jesus se apresenta a ele. Na cabaco no podo eu sou. E eu quero dizer para você, naquele momento, Saulo tinha um chamado, mas ele estava na posição errada. Quantos têm chamado e estão cochilando em dois pensamentos? Quantos têm chamado e está com um pé no mundo e outro da igreja? Se você está nessa condição, querido, você está tendo chamado que ainda não foi escolhido. Porque quem é escolhido, tem umas regrinhas para quem é escolhido. Quando uma pessoa é escolhida, existe renúncia do eu. Quando a pessoa é escolhida, ela aceita o escolhido, Rabadaiaçai. Tem renúncia do seu eu sou, começa a mandar. Quando você é escolhido, Rabachai, não é mais você que anda, é Cristo que anda em você. Quando você é escolhido, Labadaiaçu, Decabadaiaçai, as primeiras coisas são de Deus, não é mais a do homem. Quando você é escolhido, o que importa é que o nome do Senhor cresça e você desapareça. Quando você é escolhido, Rebadaiaçu, Decabadaiaçai, você quer que o nome de Deus seja exaltado e que o seu seja esquecido. Quando você é escolhido, você dá estrela para o Senhor e você diminui. Quando é escolhido, a postura é outra. Quando é escolhido, tem que ficar no centro da posição de Deus. Quando você é escolhido, a vontade de Deus impera na sua e na minha vida. Quando é escolhido, querido, não tem mais como voltar atrás. Aquele que é escolhido, ainda que intente voltar atrás, o Espírito de Deus não deixa. Quantas vezes você já tentou voltar atrás? Você que foi escolhido, não consegue. O Senhor te abate, te segura, te prende, mas você não sai da linha. Escolhido não sai da linha. Xarabadaiaçai. Por isso que eu falo, tem os convertidos e os que acham que são convertidos. Rabadaiaçai. Tem aqueles que verdadeiramente estão em Cristo e tem aqueles que acham que estão em Cristo. Tem diferença. Quem é convertido é cheio da presença de Deus. Quem é convertido, você olha no semblante e você fala: cheia de Deus, cheio de Deus. O Espírito Santo brilha na Arabadaiaçu. Quem é convertido, quando entra no lugar, faz toda a diferença. E não precisa estar com a roupa nos trinques, não precisa estar com o melhor cabelo. Quem é convertido, quando entra no espaço, todo mundo sabe que você entrou, porque você chega chegando. Porque quem chega com você é o Espírito Santo de Deus. Um convertido nunca passa no anonimato. Não passa. Um convertido tem ousadia. Sabe por quê?
ele sabe que quem sustenta ele é Deus. Um convertido não tem medo de entregar o que Deus manda, porque ele sabe que Deus responsabiliza por aquilo que sai da boca do profeta. Quem é convertido, rabadaiaçou, laiaxurianda labachai, faz a vontade do Pai e vai aonde o Pai manda, shodocobodoiosou, e não questiona e não murmura, somente faz a vontade do Pai. Quem é chamado não cochila dois pensamentos, pensa, reluta, vai, não vai, põe o pé, não põe, ainda é chamado. Você ainda vai ter um encontro com o Pai, e quando tiver um encontro com o Pai, nada mais terreno te importa. Aí sim você vai ser como Paulo. Viver hoje para mim em Cristo é lucro. Quem será que pode falar isso hoje na terra? Viver hoje na terra com Cristo para mim é lucro. Se levar amanhã não faz diferença nenhuma. Estou indo para o Pai, estou indo para minha casa. Está me tirando da terra, e daí? A minha casa não é aqui, labadessa. Mas os crentes morrem de medo da morte. Morrem de medo da morte. Mas quem está em Cristo Jesus, a casa dele não é aqui. Quem está em Cristo Jesus, quando o outro afronta, ele fala assim: ei, eu vou tirar a tua vida. Eu falei: minha vida não pertence a tu não, filha, pertence a ele lá. A hora que ele tiver tirar, ele tira. Ele usa quem ele quiser para tirar a minha vida lá, porque a minha vida tem dono, já foi falado aqui. A minha vida tem nome, sobrenome, endereço e tem dono. Quando você tem um chamado, Deus te guarda, Deus te livra, porque ele sabe que Satanás vai querer tocar. Mas eu digo uma coisa para você: se você tem um chamado e você sabe que você tem um chamado, não se preocupa com as pedradas, não se preocupa com as calúnias, não se preocupa com a difamação, não se preocupa com as pedras de tropeço, não se preocupa com as dificuldades, porque aquele que te chamou desde o ventre, ele vai te sustentar até você ser escolhido. Ele vai se responsabilizar até o dia certo, a hora certa marcada. Assim como foi com Paulo. Paulo, ele foi chamado para uma grande obra, para pregoar o evangelho genuíno e verdadeiro. Louvado seja o Senhor dos Exércitos. E ali ele vai pregar esse evangelho que hoje está um pouco deturpado. Esse evangelho que está banalizado. Esse evangelho labadaiaçai que prega a chave o tempo todo. A chave é boa? É. Mas a chave não te leva para o céu. O que leva para o céu é o seu comportamento com Deus, é a sua caminhada com Deus, é o seu caráter diante de Deus, é a sua fidelidade com Deus, é a sua obediência com Deus. Se você tem todas essas características com Deus, você pode ter certeza, você reina no céu e reina na terra, porque aquele que chama, responsabiliza. Ele é o ouro, ele é a prata, ele é dono de tudo, e ele faz a questão de abençoar os dele, que anda segundo a vontade e o querer dele. Não adianta você correr atrás de porta, não adianta você correr atrás de chave. Isso vai resolver o seu problema momentaneamente, mas o verdadeiro escolhido está preocupado se a salvação dele ainda está de pé. O verdadeiro escolhido está preocupado se a alma dele está no caminho certo. Ele não está preocupado se a casa dele vai ser grande ou vai ser menor. Isso é uma consequência da sua caminhada. Ele não está preocupado se o carro dele vai ser trocado pelo carro do ano, ou vai ficar com o carro velho, ou andar com a bicicleta. Isso é consequência da sua caminhada. Como o Arabadaiaçai, Deus ele tem Alabadaiaçou, Deus tem abençoado extremamente o povo de Deus. Deus tem movido homens e mulheres para abençoar a obra. Deus tem movido homens e mulheres para abençoar o profeta. Não tem um lugar que a gente não pise na Rabassai, que verdadeiramente Deus não se faz presente em nosso meio. Ele nos abençoa, Ele nos livra, Ele nos guarda, Ele supre as nossas necessidades. Nós entramos na casa dele, mas Ele não dispensa a gente com a mão vazia na capa da Yassai. Eu tenho certeza que a pastora tem muito testemunho para contar do que Deus fez, do que Deus deu bens material para ela. Mas ela correu atrás do bem material? Não, ela pôs a obra em primeiro lugar e as demais coisas foi acrescentada. Na minha vida não foi diferente. Na minha caminhada Deus me abençoou financeiramente e me abençoou materialmente, porque Ele é dono de tudo.
E quando Deus manda alguém te abençoar, querido, é melhor obedecer. É melhor obedecer. Quando ele fala, abençoa minha serva, o meu servo, é melhor obedecer. Labadaia sou. Deus já fez muito isso comigo. Me provou até o último de abençoar a obra sem ter. Mas no dia seguinte, ele se fez presente. Porque aquele que promete, ele cumpre. Ele se responsabiliza por mim e por você. O evangelho de hoje, eu quero dizer para você, aos que são chamados e os que são escolhidos, o evangelho de hoje não é carreira. Muitos estão achando que é carreira, mas não é carreira. Não tem carteira assinada, não. Não tem salário fixo, não. Lapadaia-sai, não tem graduação, não. O evangelho de hoje, Lapadaia-sai, é uma comissão que o papai entregou na minha vida e na sua vida. Comissão é uma missão que ele entregou. Mas ele é o meu patrão, é o seu patrão, porque o ouro e a prata pertencem a ele. E ele paga com abundância, com medida recalcada, Rabadaia-sai, sacudida, Rebadaia-sai, para mim e para você. Portanto, não banalize o evangelho, porque o evangelho não é carreira para ninguém. O evangelho não é para se promover, mas é para mover a palavra de Deus na Cabadaia-sai. Temos que parar de brincar de ser crente. Ou você é crente ou você não é crente. Ou você serve ou você não serve. Ou você quer a bênção e o dono da bênção, ou você não quer. Não adianta você reluzir na terra e não reluzir no céu. Não adianta se naquele grande dia você não for ter com Jesus e não sentar na mesa do reino. Não adianta você ficar fora da festa. Você tem que andar para entrar na festa. Na festa da bodas do cordeiro, na Bataiaçai. E para isso as vestes têm que estar limpas. As vestes têm que estar lá, Xarabadaiaçai. E ali, Paulo foi chamado. E quando ele é chamado, ele tem um encontro com Deus. E o encontro é tão forte que a luz resplandece. E quando ele levanta, Labadaiaçou. E ali não, Jesus fala com ele. E quando Deus fala com ele, na Cabadaiaçai, o que é interessante na passagem, que ele vê e ouve. Mas os exércitos que estavam com ele, só ouve, mas não vê. Sabe o que eu entendo daqui, querido? Quando Deus tem particular contigo, é só você e ele e você. Ninguém vai saber do particular que Deus tem contigo, não. Aquilo que ele fala com você, nem o diabo vai ouvir. E hoje tenha certeza, Deus está tendo um particular com um crente aqui, e está dando com nome, com endereço, com sobrenome. E você dá uma posse porque você é chamado e vai ser escolhido. E aí ele fala assim, desce na rua direita, vai lá, porque ele viu que ele estava cego, ele não estava enxergando. E ele vai para a rua direita e fica ali. E lá na rua direita, ele está aguardando, buscando ao Senhor, porque ele era uma pessoa que conhecia a lei. E nesse momento que Deus faz, Deus sempre levanta alguém. Deus sempre levanta um profeta para uma grande obra. Deus sempre vai levantar um profeta para uma grande obra. Deus sempre vai levantar o escolhido dele para uma grande obra. Está entendendo o mistério? Seja escolhido e não só chamado, porque os escolhidos participam de grandes obras. Os escolhidos participam de grandes movimentos. Os escolhidos participam de grandes labadaiaçai, chorobodoiosou, canaiaçure, cabadaiaçai. Você está sempre dentro do grande movimento de Deus. E ali ele chamou Ananias. Ananias, discípulo de Jesus. Aí Ananias, vai lá para a rua direita. Você vai encontrar lá Saulo. Saulo está cego. Tu vai orar por ele e vai falar do meu amor para ele. Ananias se surpreende com Deus. Fala, como assim, Jesus? Eu vou falar com quem? Com o Saulo? Não, não. O Saulo, o senhor não sabe, mas o Saulo, ele é perseguidor. O Saulo mata crente. O Saulo, o senhor não sabe, o Saulo, ele é temido aqui pelos homens. Crente quer ensinar Jesus a trabalhar.
Crente que é narabadaia sai, fala para Jesus quem é quem. Ei, Ele te formou desde o ventre, Ele te conhece por dentro e por fora, e ainda fala lá em Apocalipse 3, eu conheço as tuas obras, labadaia sai. Não precisa ninguém falar quem eu sou, quem você é. Ananias queria descrever Paulo, mas papai fala assim, eu sei quem é Paulo. Assim como eu sei quem é Ananias, assim como ele sabe quem é a Rosângela e as suas fraquezas, e assim ele sabe quem é tu também, Xerebadaiaçai. Não queira ensinar Deus a trabalhar, não. Ele escolhe quem Ele quer, Ele separa quem Ele quer para alguma grande obra, Rabadaiaçai. O escolhido é por Ele, não é por mim, não é para você. Lá João ele diz assim, ei, fui eu que escolhi vocês, não foi vocês que me escolheram. Rabadaiaçai, vá-se e dê fruto, e que os frutos permaneçam, e através dele, em Robodoiosai, aquilo que pedir no meu nome, o Pai te conceda. Labadaiaçai. Sabe o que Deus está dizendo aqui hoje? Rebocobodoiasai, canaiaçou. Ele te escolheu. Não adianta o que fala ao seu respeito. Você pode ser isso, você pode ser aquilo, você pode ser ex disso, ex aquilo, ex. A igreja é feita de ex. A igreja não é feita de rabadaiaçai, de coisa bonitinha, não. Todo mundo tem um ex, todo mundo tem um passado. Mas é os ex que Deus escolhe. É Ele que escolhe. E por que Ele escolhe? Ele escolhe as coisas pequenas para confundir as grandes. Ele escolhe as coisas loucas para confundir os sábios. Ele me escolheu, gente. Pode escolher qualquer um. Sou doida, maluca. Eu falo que eu sou doida. Minha filha fala, você é doida, é maluca. Eu estou andando. Eu não paro. Ele te escolheu. Ele te escolheu. E Ele te escolheu, minha querida. Levanta um pouquinho aí. É assim que é o papai. Eu não, né, papai? Porque eu só sou um instrumento. Se ele deixasse aqui, eu caia durinho para dormir, estou morrendo de sono. Vem cá, minha florzinha de Jesus. Ele te escolheu. E Ele diz assim: Narachai não é para a morte, mas é necessário para que tu ganhe a liberdade necessária para fazer a obra. Tu entendeu o mistério? Portanto, Deus diz assim: na hora que tiver concretizado, se prepara para o milagre na terra. E Deus diz assim: se prepara para uma surpresa que tem reboliço na terra. Está entendendo o mistério? Tem reboliço. Quando tu for no médico, na capa, tu vai ter reboliço, porque Deus vai movimentar o papel e vai fazer isso, ó. Sabe por quê? A obra não pode parar. A obra não pode parar. E a obra já está parando, está atrasada. E tu sabe que Deus já falou contigo. Ele está com pressa no ministério. Ele está com pressa na para se fazer na terra. Portanto, Ele diz assim: tudo vai ser com pressa, tu vai ver. O tempo que você pensa que vai ser aqui, Deus falou assim: eu já estou antecipando, porque eu sou Deus. Eu sou juiz, eu sou advogado, eu sou desembargador. Eu entro, eu faço e aconteço. Porque tu sabe que tu tem promessa para sair. Tu tem promessa para ir do outro lado está esperando. Sai para levar algo da parte do Senhor. A obra que Deus tem contigo eu não posso fazer. Porque aquilo que eu vou fazer também você não pode fazer. Então o Senhor está esperando e finalizar esse narabadaiação. Mas Deus diz assim: aquilo que impede eu estou cortando. Entendeu? Eu vou cortar. Põe as duas mãos assim. Porque o que eu vou dar é necessário. Por um tempo. Depois você passa o milagre. No combate, Jesus está aqui, igreja. Não tenta ensinar Jesus a trabalhar.
A sua rebadaia sai. O que você tem que fazer é deleitar e deixar Deus trabalhar. Ele é que nos ensina, não é nós que ensinamos Ele. E Deus está falando aqui, não é no teu tempo, é no tempo dele. Se fosse no nosso tempo, a gente queria pra já, mas Ele está falando aqui como Ele já falou. Se tiver que dar 7 mergulhos, dê 7 mergulhos. Se tiver que dar 7 voltas na muralha, dê 7 voltas na muralha. Se Ele falar pra ti, chorou cabadaia sai. Se tiver que subir 7 vezes no monte, para ver se está chovendo ou não, tem que subir 7 vezes no monte. Mas tem que obedecer a Deus, porque na 7ª seguida, Ele vai agir. Porque na 7ª até a 7 Ele está fazendo perseverança, paciência, vendo aonde está a sua fé, narabadaia sai, e não quem você está acreditando. Aonde está a sua confiança? Ou você é chamado ou você é escolhido. O chamado cochila em 2, mas o escolhido tem a perseverança do Senhor Jesus. Nada abala o escolhido. Ele até vem, arranca para pedaço de você, ele te machuca, porque nós somos carnes, e a carne sente, o coração sente, mas não te tira da presença de Deus, não te tira do caminho do Senhor. Minha senhora de laranja, que aparece aqui lá no fim dessa loira bonita aí, está olhando para mim, né, pô? Tá? Você crê? Na cabala do Bodoyossó, que Ele vai mudar o Narabalaia sai da tua vida, na Caiaçô. Vem aqui um pouquinho, minha florzinha. Chorobô, canta e açurianta, labadaia sai. Xanacaia suri, cabadaia sou. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Você crê que Deus marcou o encontro contigo hoje? Não conheço não, mas o meu pai conhece. E ele marcou o encontro, ele diz assim: receba a fé, receba a fé, receba a fé, aumenta a sua fé. Tu é chamada, rabada, abadaiaçai, seja escolhida, nakai, kodobodoyossô. Narabato canta e achurianda labadaiaçai. Narayachou canta labaixá. Você é chamado, você é escolhido nesta noite. Quantos aqui acham que ainda não foi escolhido por Deus para uma grande obra? Quantos acham que já foi escolhido? Só isso? Agora eu vou ser escolhido. Quantos estão fazendo a obra? Glória a Deus. Viu a diferença? Quem é escolhido está com a mão no arado. Quem é o escolhido está com a mão no arado. Ah, mas eu tenho que ir para as nações. Não, você tem que evangelizar a sua casa primeiro. Ganhar a sua casa para ganhar o mundo primeiro. O que adianta ganhar o mundo e perder a sua casa? Na cabadaia só como eu sou. Hoje é dia de palavra. Que adianta ganhar o mundo e perder a sua casa? Quantos aqui ainda falta ganhar a sua casa? Aleluia. Muito bem, gente. Oi. Aleluia, Deus. Eu, pela glória de Deus, não por mim, mas pela glória, a minha casa, graças a Deus, Deus já conquistou. Glória a Deus. Isso é para a glória de Deus, não é para minha não. Aleluia. A minha casa e a minha parentela. São 22 anos andando. São 22 anos apregoando. São 22 anos renunciando. Mas vou falar uma coisa para você. Ganhei muita coisa material da parte do Senhor. Abraço meu hoje. Tu vieste buscar neste lugar hoje. Eu ganho um abraço. Tu disseste assim, Senhor, eu vou naquele lugar, mas eu quero receber um abraço.
Eu que te trouxe hoje neste lugar. No mundo terreno. Mas a maior vitória minha é Jesus ter conquistado a minha casa. Nada se compara a você ver seus filhos na presença de Deus, os seus irmãos, as suas irmãs, o seu pai. Isso não tem preço. Isso não tem carro, isso não tem casa, isso não tem porta de empresa, isso não tem dinheiro na conta que paga. Você vê a sua parentela glorificando e exaltando o nome do Senhor. Dá uma linda salva de palmas para o Senhor, até que nós terminemos aqui. Deus faz. O profeta também tem o galardão dele. Quando Deus escolhe, Ele escolhe. Deus não olha aparência, Deus não olha estatura, Deus não olha classe social, Deus não olha condição. Você tem que ter convicção que você foi chamado e convicção que você é escolhido. Tem alguns exemplos na Bíblia que eu vou dizer para você. Deus escolheu Moisés. Moisés teve uma missão muito grande: atravessar o povo no deserto. Amém? Mas Moisés era assassino. Ele matou seu irmão egípcio. Deus escolheu Davi. Davi foi o rei de Israel, um grande rei. Porém Davi era o menor da sua casa. Ele não tinha formosura nenhuma. Ele apacentava na Arabadá, mas ele foi o escolhido. Deus escolheu Eliseu. Deus escolheu os apóstolos. Os apóstolos, eles eram pescadores. Mas os apóstolos, nós tínhamos o traidor. O apóstolo, nós tínhamos Labadaiaçai Mateus, que era coletor de impostos, ganhava dinheiro ilicitamente. Nós tínhamos Felipe, que era contador, ele sabia muito bem como calcular as bênçãos que vinham. Davi, ele era rei, ele era o menor. Portanto, querido, Deus sabe quem Ele escolhe. Se Ele escolheu na Rabassodecai um traidor para andar com Ele, que é os discípulos, que Ele escolheu 12 discípulos, Ele escolheu um traidor. Você acha que Ele não sabia que o cara ia trair Ele? Ele que sabia que Ele é onipotente, onisciente, onipresente, Ele não sabia, e Ele escolheu para andar com Ele. Você acha então que Ele não escolheu eu e você, vários pecadores, Alabadaiaçai, muitas das vezes perdido, mas Ele escolheu em você, na Arabachai, para uma grande obra. Então você crê no seu chamado, porque quando você toma posse do seu chamado, as demais coisas vão ser acrescentadas na minha e na sua vida. Tem que acreditar que você foi eleito por Deus. Você tem que acreditar que você é sim a menina dos olhos de Deus. Você tem que acreditar que o chamado é dele. Não importa o que a população fala a teu respeito, não importa o que acha ao teu respeito. Você pode passar por tonta, feia, boba, séria, grossa, não importa. Aquele que te chamou, te olhou e sabia como você era e falou: vem, é você que eu quero. Somos privilegiados. Somos privilegiados por ser escolhido para uma grande obra. Muitos estão dormindo. Muitos estão na Robadaiaçai, como aqui eu ministrei ontem lá em Santa Cruz. Muitos estão sendo as imprudentes. Estão dormindo. Estão cochilando em dois pensamentos. Mas o papai está falando aqui hoje: ei, eu te chamei e te escolhi para uma grande obra, e eu quero que você se levante, ande, resplandeça na minha obra, porque as demais coisas eu vou fazer. Deus está falando aqui hoje para mim e para você, querido. A obra é dele.
alcançar o que Deus quer, porque não acredita no chamado. Não adianta. Se você não crê que você foi chamado para uma grande obra, você foi chamado para quê? Deus, quando Ele chama, querido, Ele não limpa a pessoa para poder amar ela. É diferente do ser humano. Deus, quando chama, Ele ama primeiro, Ele limpa depois. Sabe o que Ele está falando assim? Ele fala assim: vem como está. E Ele se responsabiliza em limpar. O ser humano não. O ser humano quer que você se conserta para depois amar. É, filha, para pagar o preço. É assim. Ah, não, pai, tem que trazer transformado. Não é assim? Não é comigo que Deus está falando isso, não, pelo amor de Deus. Tem que trazer transformado, senão não quero. Vai ficar sozinho. Se Ele traz do jeito que é, e com todo amor e carinho, Ele vai tirando escama, por escama, por escama, por escama, vai limpando, vai limpando, vai limpando, até ficar um vaso perfeito com excelência. Por que você está querendo o melhor? Paga o preço. Valoriza aquilo que Deus te deu, o dom que Ele te deu. Qual o dom, missionário? O dom do amor. Não tem dom maior que esse. Não ultrapassa o dom. Deus está falando assim: eu vou trazer do jeito que eu quero, e a responsabilidade é sua para cuidar, porque aquilo que eu te trouxe, aquela obra que eu coloquei nas tuas mãos, a responsabilidade é sua. Eu não vou trazer limpo. Porque de repente Ele pode trazer limpo e você está suja, e aí Ele não vai querer contaminar o vaso limpo. Está entendendo o mistério? Aceita as coisas de Deus como elas são. Não ponha Deus na parede. A obra é dele, Ele faz do jeito que Ele quer. Se Ele quiser trazer limpo, amém, glória a Deus por isso. Mas o tempo de espera é seu. Você está no tempo de espera? Muitos são chamados e ficam, porque o livre-arbítrio impera. Para muitos eu acredito que Deus deixa o livre-arbítrio, mas para muitos Deus não permite o livre-arbítrio. Portanto, queridos, aceita o melhor de Deus. Ele sabe do teu amanhã. Você não sabe. Você não sabe o que você vai passar. Você não sabe que isso que você está desprezando hoje é o seu labadaiaçá, a sua alegria amanhã. Você não sabe se Deus está trazendo hoje, parece bronze, mas Ele vai lapidar o caminho, vai virar ouro nas tuas mãos, xarabadaiaçá, e o outro vai ter que olhar e falar assim: ei, primeiramente é Deus, segundo é ela. Xaraca, eu sou cobodô, eu sou cabadaiaçá. Deus vai dar glória para tuas vidas. Lá, chorobodô, eu sou. Está entendendo? Narabadaiaçá, do eu sou, do mistério. Deus está falando assim: eu vou dar uma glória para você. Aceita do jeito que está e deixa eu fazer a obra. Lá, aceita, dói menos. Aceita que dói menos. Nakai, Torobodô, eu sou. E Deus, Ele colocava aqui para mim, Xerecabadaia Soca, Calabadaia Sai, para finalizar. Deus, peguei um foco importante. Se põe de pé, por favor. Eu quero finalizar. Ninguém apaga a sua história. Glória a Deus, aleluia. Ninguém apaga a sua história. Glória a Deus. A história que Deus, Morobô, Cobodô, eu sou, escreveu para mim e para você, ninguém pode apagar. Marabacada, eu sou, Cobodô, eu sou. Essa menina aí de vestido bonito floral aí, você está entendendo o que é? Vem aqui comigo, antes de eu finalizar. Deus fala uma coisa, minha filha, por exemplo. Ninguém vai apagar a tua história. Os teus sonhos, Nakai, Kodobodô, eu sou, canta, ela vai chamar. Fique em pé, deixa eu falar contigo. Espírito Santo, segura ela aí. Nakai, Surianda, Levadaia sai. Os planos de Deus não pararam. Não pense você que frustrar os seus planos, que não frustrou. Deus fala que os sonhos que estão ali dentro, eles são do papai.
eles são assim, aos teus olhos, impossíveis, com certeza, porque quem vai fazer é Ele. E Ele está dizendo assim, ninguém vai apagar os sonhos que eu coloquei. E por outro lado você vai passar, como a Badaya Sai, uma especialização que eu vou te dar, no Colcante e a Shurianda, a Badaya Sai. E tu vai conhecer o outro lado, porque o outro lado eu vou te levar, porque o sonho está no seu coração, e quem colocou esse sonho foi papai. Xarabá, cadá, codobodo eu sou, chorobô, fique em pé, carabá, cadá, eu sou, cobodo eu sai. E o Shiribaia Sai vai fazer essa especialização, esse jaleco depois de você. Narai, xará, tá entendendo o mistério? Norobô, cobodo eu sou, cobodo eu sou, cabadaia sai. Deus, Ele revela o culto profundo escondido, é só buscar. Nai, chorobô, cabadaia sai. E o jaleco eu coloco em você, e tu vai ser deixado. Ninguém apaga a história que Deus escreveu para mim e para você. Pode até tentar, pode até tentar apagar minha história, pode tentar frustrar, pode tentar nos entristecer, mas borracha nenhuma do inferno apaga aquilo que Deus escreveu para mim e para você. Deus tinha escrito uma história para Saulo, tinha escrito uma história para a vida dele, e na hora que ele foi escolhido, o nome dele foi mudado para Paulo. Sabe o que eu entendo aqui? Até ali com Saulo ele foi naquela vida pregressa, mas quando ele se transformou em Paulo, um novo tempo começou na vida dele. Agora era ele, Deus e ele. Eu quero dizer para você, quando Deus te chamou, você tinha um nome, com podridão, com sujeira, com tudo mais. Mas quando Ele te chamou, você desceu as águas, uma nova criatura nasceu dentro de você. Não é mais você o velho homem, mas é uma nova criatura em Cristo Jesus. E ali uma nova história foi escrita para mim e para você. A história que Deus escreveu, ninguém pode apagar. Paulo, depois que veio para Cristo, aos 41 anos, mais ou menos, ele sai para a missão. Paulo ficou 3 anos, depois que foi escolhido, para sair para a missão. Ele não foi no dia seguinte, não, ele foi preparado, ele ficou no anonimato. Sabe o que Deus está falando? Não é porque eu te chamei hoje que você vai sentar amanhã na poltrona, não. Tu vai passar no vale, tu vai passar na fornalha, tu vai passar rabachão de caída, som do deserto, mas quando você terminar de passar, tu vai fazer aquilo que eu quero, do jeito que eu quero, e as coisas vão acontecer na tua vida. E ali Paulo começa a vida dele missionária. Por 30 anos ele pregou o evangelho genuíno e verdadeiro, sem mistura. Ele foi para a Itália, foi para a Grécia, foi para a Espanha, foi para Roma, foi para Jerusalém, ele foi para Damasco, ele andou, ele fez 3 viagens missionárias grandíssimas. E no final da sua morte, quando ele estava atravessando de barco, que ele estava indo para Roma, quando ele foi preso, louvado seja o Senhor dos Exércitos, mesmo ele sabendo que ele estava indo já para a morte, ele ainda pregoou no navio para os Rabadaiaçai, para aqueles que estavam lá. Sabe o que eu quero dizer para você? Ainda que você esteja indo para o vale da sombra da morte, ainda tem obra para você fazer no nome do Senhor Jesus. Não importa o dia da tua tristeza, não importa o dia da tua amargura, você tem que levantar sua cabeça, porque nesse dia tem obra de Deus para fazer assim. Sempre vai ter uma vida para você falar do amor de Deus, sempre vai ter uma vida para você abraçar, sempre vai ter uma vida para você falar: Jesus é bom. Anula sua dor e abraça o evangelho. Anula o seu eu e abraça o eu sou. Mas antes de morrer, porque Paulo ele foi decapitado. Todos os apóstolos, fora João, tiveram mortes terríveis. Terríveis. Eu e você não, queridos. A gente não chega nem perto. Paulo foi decapitado pelo Nero, imperador. Mas antes de morrer ele falou assim, eu amo Paulo, gente. Paulo falou assim: combati o bom combate, conservei a carreira, guardei a fé.
Agora já a coroa da justiça, que há de ser dada naquele grande dia, pelo reto juiz Senhor, não só para mim, mas para todos aqueles que amam a vida do Senhor Jesus. Está valendo de salva de palmas, pessoal, porque Ele merece. Ele é digno de toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. E hoje eu quero orar para Deus derramar uma unção, e essa unção seja de força, porque estar em Cristo Jesus não é fácil. Andar na caminhada não é fácil, querido. Estar fazendo, apregoando um evangelho genuíno, verdadeiro, é mais difícil ainda, porque o povo quer ouvir o que ele quer ouvir. Ele não quer ouvir correção, ele não quer ouvir cajado, ele não quer ouvir conserto. Só que ele esquece que antes quem está ouvindo é o pregador. É o pregador que está comendo primeiro, para depois a igreja comer. Jesus está voltando, ele já está nas portas batendo, ele já está levando dele todos os dias, não fica esperando aquele grande dia. O grande dia pode ser hoje, pode ser daqui 1 minuto, pode ser daqui alguns segundos. Ele está voltando todo o tempo. Por isso que ele fala que as suas vestes seja branca como a neve, elegante e assai como a sol, e que você se guarde irrepreensivelmente, a sua santidade, porque ele está voltando no gol, cante a sol. Quem pode louvar hoje, pastor? A unção que eu pedi para o papai descer é uma unção de ânimo, uma unção que faça você caminhar, você transpassar toda e qualquer barreira, autoridade para determinar aquilo que quer ficar de pé, desce. Não sei se você tem não, mas é óbvio. Dominical. Na hora que você estiver em frente ao obstáculo, você simplesmente determina o obstáculo não pode ficar. Você tem ousadia para determinar que ele saia do teu caminho, porque você não pode parar. A obra é muito grande e a gente não pode parar por obstáculo nenhum. Portanto, você vai determinar a tua bênção e a tua vitória. Sabe porque eu quero que todos aqui são escolhidos. Já passou da fase do chamado, mas é escolhido para uma grande obra e tu colocou a mão no arado. Se na cara cai a sol e cai, tem hospital aguardando, tem presídio aguardando, tem rua aguardando, tem vizinha do lado direito, vizinha do lado esquerdo, tem sua casa. Faça a obra com genuidade, com amor e com fidelidade, porque as demais coisas vão ser acrescentadas hoje. Receba a sol, canta lá, vai a choreando, ela precisa muita gente dar. E a unção que vai descer é forte. Deus está falando assim para uma pessoa que tem uma causa na justiça. Quando tu chegar, chegar, pega os documentos da mão. Eu vou passar, depois você me dá a sua mão, pega o óleo, determina nele quantos dias que Deus vai destravar esse narabadaia na tua vida. Deus está falando assim, filha. E quando entrar no quarto do teu filho, começa a profetizar na cabeça dele, porque a obra é grande, não deixa o inimigo tomar conta. Quem tem ousadia dentro de casa, determinação é você. Para que as drogas não entrem. Faz assim. Senhor, derrama a unção. Deixando a sua derrama o naramação, entra, deixa
Hoje eu vou parar. Xarabadaia, sopa, eu sou. Amém? As mães não saem não, que vai ter um sorteio ainda, viu? Espera um pouquinho. Amém, queridos? Só rapidinho, tá? Rapidinho, bom? Vamos tratar. Xarabá, do eu sou, porque rabadaia sou, Xarabá, do eu sou, rabadaia sou. Vai, cadeia sou, rabadaia. Quer esse ar? Rabadaia, do eu sou, ande a sai. E o nome do Senhor sendo glorificado e exaltado para a honra, para a glória, para louvor e adoração. Xarabá, eu sou. E as palmas do Senhor, amém, querida? Xarabá. O nome do Senhor tem que ser glorificado mais forte que é para Jesus. E usa esta unção em favor à grande obra de Deus. Determina no vale dos ossos secos. Não deixa a muralha